Sejam bem-vindos ao AWS Summit 2022. Meu nome é Odilon Goulart. Eu sou um arquiteto especialista de SAP aqui da AWS e trabalho numa equipe global de especialistas focado em SAP, onde o foco da nossa equipe é conversar com os clientes, entender as demandas, entender os requerimentos e desenhar uma solução que possa atender a essas necessidades de negócio dos nossos clientes. Clientes esse, como por exemplo, o Grupo Boticário, hoje aqui representado pelo Siddhartha Guiar, que é o diretor de Cloud e Infraestrutura do grupo. Ele vai também, junto comigo, compartilhar um pouco de como é rodar o SAP na AWS, como é a experiência de rodar e de como otimizar e aprimorar os ambientes SAP usando a nossa plataforma. Então, vai ser uma sessão de praticamente 1 hora, tá? E antes de eu começar, só dar alguns avisos. No final, tanto o meu contato quanto o do Siddhartha vão estar disponíveis para que vocês entrem em contato. Se tiverem alguma dúvida, quiser conversar mais sobre a apresentação, sobre algum projeto que vocês tenham em SAP, ou sobre o próprio Grupo Boticário, que ele vai estar aqui. Mas nós também vamos estar disponíveis aqui, vamos estar na feira o dia inteiro. Então, se alguém quiser nos procurar para conversar, também vão estar disponíveis. Tá bom? Só antes de começar, eu sei que a gente teve uns probleminhas aí, mas só para ver quem está me escutando, se estão me escutando bem. Levanta a mão aí quem está vendo a palestra de SAP, só para ter uma noção, que é meio... Aqui tem bastante gente para lá também, maravilha. Tem até um perdido ali, é legal. Obrigado. Então, maravilha, vamos lá. Então, o que eu resolvi trazer aqui para vocês? Então, para começar, como eu converso bastante com os clientes, eu tentei consolidar os 6 pontos que são mais comuns nas conversas que nós temos com os nossos clientes, os 6 pontos de atenção, que a gente escuta, entende e tenta desenvolver uma solução ou explicar como que a gente suporta esses desafios, como a gente atende esses requerimentos ou essas necessidades dos nossos clientes. Tá? A primeira sempre é uma busca por experiência. Nenhum cliente com um ambiente crítico como o SAP quer ser o primeiro a implementar alguma coisa e correr o risco de uma coisa muito inovadora. Eles querem ter a segurança de que alguém já implementou, que algum cliente já está utilizando. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa experiência. Ah, sempre, acho que um ponto hoje, com tudo que vem acontecendo, com pandemia, com guerra, com N outros fatores, novos produtos, novos serviços que a SAP tem lançado recentemente, flexibilidade é um ponto que sempre entra em discussão, sempre está na pauta. Os clientes buscam flexibilidade para executar seus workloads, para ser, mesmo que você faça uma decisão inicial por um caminho, você ter a opção de poder depois desviar, seja mudar para um HANA, mudar para um S4, outros milhares de possibilidades que existem aí. Então, a flexibilidade é um ponto bem importante. E, obviamente, tudo isso sempre muito pautado em custo. A gente se não seria o Brasil se a gente não tivesse que olhar sempre com os nossos custos, reduzindo os custos, que é o padrão de todas as empresas, mas no Brasil a gente sabe aqui, com tudo que se passa no país, que a gente tem que estar muito bem sempre orientado a custo. Além disso, obviamente, uma infraestrutura resiliente que possa suportar a execução do seu ambiente SAP da forma que é necessária para atender os requisitos de negócio. Segurança, que pode ser que não entre diretamente na conversa no momento inicial, mas é responsabilidade de todos e prioridade para a AWS. Então a gente leva muito a sério. Eu vou também falar um pouquinho sobre segurança e como que a gente tem de segurança para ambientes SAP na nuvem. E por último, inovação e integração, né? Como que a gente integra o SAP? Como que a gente integra o SAP com outros sistemas? Como a gente integra o SAP com outros serviços AWS? E como que a gente transforma? Sem querer dar muito spoiler aqui, o Siddhartha vai contar o caso do Grupo Boticário, muito legal, assim, uma inovação realmente para o SAP muito bacana. Mais uma vez, não quero dar detalhes, vou deixar para ele explicar com mais calma um pouquinho para frente, mas eu vou aproveitar para consolidar um pouco e também, já que a gente ficou aí praticamente 2 anos sem ter eventos presenciais, eu tomei a liberdade de tentar consolidar um pouco dos últimos lançamentos e últimas novidades que nós temos que afetam os clientes que rodam o SAP ou que buscam rodar o SAP na AWS, para que a gente possa aí mostrar o que vem acontecendo e o que a gente pode ajudar, onde podemos ajudar nesse ponto. Bom, experiência. Bom, a AWS é o cloud provider que tem a parceria mais antiga com a SAP, que começou lá em 2008.
onde a gente certificou e homologou os sistemas SAP para rodar na nossa nuvem. E desde então, a própria SAP vem fazendo vários investimentos, migrou sua SAP para a AWS, desenvolveu novos serviços e produtos em cima da AWS, como Concur, SuccessFactors. Então, a própria AWS, em retorno, também investiu bastante nessa parceria, trabalhando em certificar e homologar muitos novos servidores e serviços para suportar esses workloads SAP. Mas de uns anos para cá, de uns 3, 4 anos para cá, a AWS deixou de simplesmente homologar e certificar instâncias para rodar workloads SAP e que começou a trabalhar no desenvolvimento de serviços adicionais que agregassem mais valor para os nossos clientes que rodam SAP. Então, serviços esses como, por exemplo, o Launch Wizard, que é uma solução que permite fazer deploy de ambientes SAP da forma totalmente automatizada, seguindo as melhores práticas, tanto da SAP quanto da AWS. E eu não estou falando só de um deploy de uma instância individual, estou falando de deploys complexos, em alta disponibilidade, distribuídos, ou seja, da forma e garantindo assim de uma forma automatizada que essa é a forma correta de se implementar e que no dia que precisar eventualmente fazer uma virada de uma alta disponibilidade, que esse ambiente vai funcionar. A gente também desenvolveu soluções de backup para HANA recentemente, desenvolvemos monitoração para HANA também, que é, na verdade, o caminho que a SAP está seguindo nos seus bancos de dados, mas eu gostaria de dizer ainda, apesar de não poder, que muitas coisas ainda estão em desenvolvimento, muitas coisas novas vão surgir aí durante esse ano. Nós temos aí vários clientes já sobre NDA, testando produtos, então assim, muita novidade por vir. Eu espero aí que vocês consigam utilizar isso no futuro em breve. Bom, e acho que esse slide mostra, na verdade, esse nosso esforço, essa nossa parceria. Hoje nós contamos com muito mais de 5 mil clientes no mundo, aí nós estamos falando de clientes, grande parte deles, ou a maioria deles, rodando banco de dados HANA já. Tem clientes pequenos que rodam Business One, até clientes que têm bancos de dados de 100 terabytes, muito complexos, landscapes simples, como um landscape com 3 instâncias e clientes com 300, 400 instâncias SAP. Então, todas as complexidades, todos os tamanhos, todas as indústrias, seja automotiva, varejo, até da parte de bancária, né, de serviços financeiros também, que são bem críticos, que pegam bastante pelo tema de segurança. Então, clientes, todos os gostos e tamanhos que a gente pode, se vocês tiverem curiosidade de conversar, para entender o que foi feito, eventualmente colocá-los em contato para que vocês possam sentir como é rodar o SAP na nuvem. E tudo isso, como eu falei, sempre, sempre, sempre focado em ter muita flexibilidade. Então, independente do momento da jornada que vocês estejam com o SAP e com a nuvem, são dois temas que tem que andar de uma certa forma juntos quando for pensar no SAP na AWS. Se você está pensando, a gente tem uma forma de poder migrá-los para cá. Seja através do lift and shift, que é a migração simples, trazendo da forma que está, sem mudar muito, desde que ele seja compatível com as versões da nuvem. É a forma mais rápida de chegar lá. Ou fazendo o que nós chamamos de replatform, quando você troca o sistema operacional, ou o banco de dados, ou ambos, para que você possa se adaptar à nuvem e poder aí rodar e otimizar da melhor forma possível o seu ambiente. Trazendo um pouco da experiência que eu tenho visto dos nossos clientes, a maioria deles tem feito essa migração, levando para o Switch on HANA, que é uma forma de separar um pouco a migração técnica da migração funcional, de uma forma que você migra o seu SAP para a nuvem, está rodando em bancos de dados HANA, e já faz a migração técnica, garante que você já está nas últimas versões, e daí, num segundo passo, quando for o melhor momento para a empresa, fazer uma migração para o S4. Ou tem alguns clientes, como o próprio Grupo Boticário, que optou em fazer um passo de uma vez só, migrando do on-premise para a nuvem já na versão S4. E aí, no caso específico do Grupo Boticário, eles foram para o ambiente nativo, ou seja, eles estão rodando junto com a própria equipe o ambiente, fazem o deploy, rodam o sistema SAP e suportam esse sistema na nuvem. Porém, existe uma novidade, uma nova versão aí que acho que tem surgido em todas as conversas com os nossos clientes recentemente, que é o RISE, que é uma nova oferta da SAP. Então, para quem não conhece, em poucas palavras, o RISE é uma oferta gerenciada da SAP
que inclui todo o hardware necessário, o licenciamento num modelo de subscrição e também o gerenciamento dessa infraestrutura na nuvem. Tá? E o ponto assim, que eu gostaria de falar sobre o RISE antes de decorrer é que não tem certo e errado e talvez não seja uma opção entre um ou outro. Na verdade, baseado nos nossos históricos, nas últimas conversas que nós temos com nossos clientes, muitos clientes têm ficado praticamente num meio termo aí. Né? A SAP tem feito um esforço tremendo para trabalhar, para fazer um esforço de migrar os seus clientes para a nuvem, migrar seus clientes para o RISE, um esforço técnico e financeiro para que os clientes já tenham o benefício do S4, mas também tem um benefício financeiro nessa migração. Mas a gente sabe que o S4, indo para a nuvem, ele tem todos os benefícios de colher, mas infelizmente o RISE às vezes não atende tudo aquilo que precisa. Por exemplo, existem alguns ambientes que o RISE não está suportando, que é ambientes que são específicos do Brasil, como o TDF, nota fiscal eletrônica, ou versões mais antigas. Então, nesse caso, existe uma possibilidade de estar acontecendo com uma certa frequência do que a SAP tem chamado de sidecar, que é você ir para o RISE, coletar os benefícios do RISE, coletar toda a versão nova do S4, todos os benefícios da nova versão do SAP, e, em paralelo, migrar os outros ambientes que são satélites ao S4 para a nuvem num modelo nativo. E aí que a decisão de qual hyperscaler vai rodar tudo isso se torna ainda mais importante, porque você vai ter que integrar esses ambientes de uma forma segura e rápida, que você possa transferir informações entre as duas soluções. Tá? Então, quais são as principais diferenças entre o RISE e o nativo? Né? No modelo, como eu falei, o RISE roda só as últimas versões da SAP, só o S4, BW4, ou seja, tudo que dá na última versão, enquanto no nativo você pode rodar todas as versões que estão disponíveis hoje no mercado. Na parte de administração, a SAP vai gerir tanto a sua conta onde você está rodando o seu SAP, a SAP que vai gerir, e vai gerir o seu SAP também, enquanto no nativo você cliente, precisa rodar o seu SAP junto com ou junto com o seu parceiro, implementar e rodar. Na parte de extensão, né, o que for além do S4, na verdade, a SAP normalmente acaba oferecendo o BTP, que é a sua solução SaaS, a sua camada SaaS de integração. Então, quando ela precisa integrar algum ambiente SAP, a sugestão inicial da SAP é sempre usar o BTP, enquanto se você for para o nativo, você pode utilizar tanto o BTP, mas você também pode continuar utilizando as soluções que você tem hoje, seja um PIPO, ou seja uma solução desenvolvida previamente por vocês inicialmente, ou manter do jeito que está. Na parte de compliance, o RISE tem um compliance geral que atende na maioria dos clientes do mercado, enquanto se você for para uma solução nativa de compliance, você pode customizar aí da forma que for necessária para atingir os objetivos de segurança daquela solução. Precificação. O RISE é um contrato único com a SAP, onde está tudo incluso, como falei, hardware, software e gerenciamento, é baseado aí no número de usuários, ou FUS, ou Full User Equivalent, que é uma medida da SAP de quantos usuários estão acessando o seu SAP. Dependendo de alguns módulos, pode variar o número de documentos, número de acessos, mas basicamente esse número de usuários de uma certa forma transformado numa infraestrutura, e essa infraestrutura, junto com esse licenciamento para rodar esses usuários e o gerenciamento, é um contrato só, enquanto se rodar no modelo nativo, você precisa contratar a infraestrutura, ter o seu time de suportar e ter o seu licenciamento da SAP. Tá? E por último, otimização. Os contratos que a gente tem visto que os clientes têm firmado com o RISE, normalmente são contratos ou lineares, ou seja, sem crescimento, ou considerando algum crescimento. Contratos de 2, 3, 5 anos. Super comum a gente ter visto isso, está vendo isso recentemente. Enquanto no nativo você tem a liberdade de contratar a infraestrutura e crescer e diminuir somente a infraestrutura, ou o seu time, ou o seu parceiro, para atender essas novas demandas de flexibilidade que possam vir a ter, e você pode crescer tanto a infraestrutura quanto o pessoal, como os serviços de uma forma diferenciada, não precisa ser tudo junto como é no RISE. Bom, independente das duas soluções, o nosso foco sempre vai ser em redução de custo, sempre mantendo um olho ali como que a gente pode reduzir o custo da solução, independente de qual ela seja.
E como que a gente faz isso? Usando arquiteturas e opções de contratações de serviços flexíveis. Não? Então, hoje a gente discutindo com os nossos clientes, a gente leva soluções usando, por exemplo, Estados Unidos, que é uma opção muito comum, os clientes têm usado bastante, se não para todos os ambientes, para Dev QA, para Disaster Recovery, que é para você otimizar aí, já que a gente tem uma diferença de custo entre Brasil e Estados Unidos. Então, essa é uma forma de a gente poder desenhar soluções. Contratações flexíveis, quando eu falo isso, eu estou falando de a gente usar instâncias reservadas, usar savings plans, aí se você objetivar o melhor custo ou mais flexibilidade para você contratar e poder trocar de instância, ou até on demand. Temos vários clientes hoje que têm alguns ambientes SAP que não são tão utilizados, que eventualmente são usados uma vez por semana, uma vez por cada 15 dias. Então a gente tem sim ambientes SAP sob demanda que são desligados e são inicializados somente quando necessário, ou até pode colocar um scheduler para subir o SAP, a gente tem automação pronta para fazer isso. Né? A automação essa que a gente tem não só para subir e para descer o SAP, mas a gente tem muita automação embarcada para ajudar o SAP, iniciando obviamente pela plataforma, né? Eu já comentei aqui do Launch Wizard para fazer o deploy automatizado do SAP, mas tem outras várias automações, por exemplo, para Stop Start, para atualização de patch, e além das atualizações que já estão disponíveis para serem utilizadas para ajudar no dia a dia da gestão, a gente ainda conta com a equipe de Professional Services, nosso braço de serviços, que desenvolveu milhares de automações aí para SAP, que desde, por exemplo, refresh de qualidade automatizado, então, assim, serverless refresh, que é uma bem legal, que atualiza o seu ambiente de QA. A gente tem também uma solução de job scheduling pronta para ser implementada e, acredite se quiser, nós temos até, inclusive, uma solução de outscaling para SAP. Então, a gente consegue hoje, com a nossa equipe de Professional Services, implementar outscaling, ter aí uma solução que monitora a utilização do seu SAP, sobe um application para ajudar a processar dentro do Logon Group, e se a partir do momento que a gente entende que esse application não é mais necessário, a gente consegue desligá-lo. Então isso é a automação que vai ajudar no dia a dia, ajudar tanto na gestão e até também na economia de custos dos nossos clientes. E por último, porém não menos importante, é o nosso programa de incentivo, hoje conhecido como MAP. Né? O MAP, para SAP, posso falar bem tranquilamente, é o maior incentivo que hoje está disponível dentro da AWS. A gente, mesmo usando instâncias reservadas, mesmo usando savings plans, a gente consegue ainda calcular os incentivos em cima disso, seja uma solução nativa ou seja uma solução RISE, tanto incentivos para os nossos clientes para fazer a migração, para a execução do SAP, quanto para os nossos parceiros que vão fazer a migração. Nós contamos com incentivos em toda a fase do processo, tanto de discovery, como de análise de migração, até a migração em si. Tá? Inclusive, como eu falei, incentivos financeiros. Então, isso é bem legal para a gente poder ajudar nossos clientes a gente entender esse momento de migração para a nuvem, que você tem os custos do on-premises também, e você quer aí ver como é que você vai balancear tudo isso, tendo um custo duplicado enquanto você faz esse processo de migração. Por isso a gente pode contar com esses incentivos também. Tá? E essa vai ser praticamente a última atualização que você vai fazer. Por quê? Hoje nós contamos, eu estou aqui com o número de 400, mas já me pegaram desprevenido. Isso acontece com uma certa frequência nessa empresa. Nem a gente consegue se manter atualizado no nível de atualização e de inovação que a empresa tem. Eu estou usando o número de 400 aqui na apresentação anterior, nos foi colocado o número de 500 instâncias novas, sendo que aí mais de 150 delas aí já são certificadas e homologadas para rodar SAP, e 47 delas são também homologadas para rodar HANA. Isso dá uma flexibilidade de escolha para os nossos clientes, de escolher a melhor instância para rodar com o melhor custo possível. Além disso, como já foi confirmado pelo Kleber, tudo isso em cima de uma plataforma que foi eleita pelo 11º ano consecutivo líder no quadrante mágico do Gartner. Nós, desde quando a gente
lançou a nossa plataforma, por assim dizer, a gente vem trabalhando continuamente para baixar nossos custos, e uma vez que a gente consegue baixar nossos custos, a gente repassa essa redução para os nossos clientes, e é uma repasse automático. Não é que você tem que ligar para nós e falar, nossa, baixou o preço, eu também quero essa redução. Quando a gente baixa nossos preços, todos os nossos clientes já veem isso diretamente na sua fatura. Então nós reduzimos aí mais de 100 vezes os preços desde quando a nossa plataforma foi lançada, e tudo isso reflete para os nossos clientes. E a gente, como eu falei, como foi falado aí para o Kleber, nosso ritmo de inovação é muito grande. E eu vou falar mais para o final da apresentação só para as inovações para a SAP, para vocês entenderem qual é o investimento que nós estamos fazendo. Mas nós entregamos 3 vezes mais inovação que nossos concorrentes no mesmo período. Né? Infraestrutura. Nada seria tão bonito se a gente tivesse uma infraestrutura escalável e confiável para rodar um ambiente crítico, como a gente sabe que é o SAP para a maioria das empresas. Então, hoje nós temos 26 regiões, mas antes de falar de 26 regiões, várias zonas de disponibilidade, falando especificamente da região do Brasil aqui, como o Kleber falou também, a gente fez muito investimento recentemente. Nós temos uma região com 3 zonas de disponibilidade. Essas 3 zonas de disponibilidade são compostas por vários data centers, não são 3, são vários. Para quem conhece sabe que são muitos. E isso nos permite montar soluções com alta disponibilidade dentro da nossa região, para que a gente possa atender todos os requerimentos de disponibilidade e resiliência dos nossos clientes. Tá? Então isso é importantíssimo, mesmo ainda usando 2 AZs diferentes, que ficam aí a vários e vários quilômetros de distância, como a gente tem uma rede de altíssima performance e baixa latência, a gente consegue montar soluções de alta disponibilidade para SAP dentro da nossa AZ aqui na região de São Paulo. Apesar de, como eu comentei, muitos clientes ainda preferem, por questões de custo, já que quando não tem nenhuma questão de legal de executar os ambientes fora, rodar os ambientes também nos Estados Unidos. E além disso, a gente também conta com a plataforma Nitro. Parece até que a moça que falou antes de mim, ela usou meus slides, ou eu estou usando os slides dela, mas é importante comentar, porque a plataforma que foi explicada, que é a nossa plataforma que hoje virtualiza os nossos ambientes, ela nos permite entregar mais SAPs por cada dólar investido, porque como a gente faz o offload de toda a virtualização de rede e de storage da máquina, fica tudo num hardware e software apartado, a gente acaba entregando praticamente toda a máquina para o nosso cliente, para que ele utilize a sua total capacidade, e a gente sabe que isso é necessário, principalmente quando você está rodando ambientes HANA. Então isso ajuda bastante e também melhora na segurança, já que parte dela é controlada pela plataforma e não é de acesso comum aos clientes que estão usando a plataforma. Isso também dá uma certa flexibilidade, porque hoje, desde a 5ª geração 5 das nossas instâncias, todas elas hoje já rodam 100% em cima de Nitro. Nós migramos da plataforma Zen para Nitro alguns anos atrás, e agora tudo já roda em cima de Nitro. Qual que é o benefício? Independente se você escolher uma máquina virtual ou uma máquina física e depois precisar trocar entre elas, como a plataforma é a mesma e como fica todo o gerenciamento fica fora, você consegue fazer isso com uma certa facilidade, é bem transparente, então isso te dá uma flexibilidade se você precisar eventualmente crescer ou diminuir ou trocar de instância muito rapidamente. Então isso sempre para nós é uma vantagem inigualável que a gente tem, e a gente sabe que é um diferencial competitivo entre os nossos concorrentes, digamos aí. Bom, falando um pouquinho de segurança. Segurança, além de todos os certificados que é padrão de todos os cloud providers de ter, desde ISO, PCI, que os nossos data centers são certificados, nós somos a única nuvem que é considerada segura o suficiente para rodar cargas ultra secretas. Então, para você ver o nível de responsabilidade, a Marinha Americana hoje roda seu SAP conosco. Então, para vocês verem aí como a gente leva a segurança a sério. A gente foi a primeira nuvem que homologou o NS2, que é a solução mais segura da SAP, que existe. Então, quando ele trata de segurança, a SAP tem a solução do NS2 que ela usa. Então, a gente foi a primeira cloud a ser certificada. Hoje tem outras, mas para você ver como é nossa prioridade, sempre que uma
um padrão de segurança novo sai, quando uma certificação nova exige, a gente corre atrás o quanto antes para disponibilizar para os nossos clientes. Além disso, como eu comentei, o Nitro, que ajuda a criar uma solução mais segura, já que parte dessa virtualização fica fora das máquinas e só quem tem acesso é o próprio só a AWS que gere a plataforma, né? E a gente entrega aí, em média, a gente tem, na verdade, no nosso marketplace, 25% mais produtos de segurança para poder utilizar. A gente sabe que a gente tem clientes que gostam de implementar o SAP de uma forma bem tranquila, pode usar só security groups, pode usar soluções nativas de cloud como segurança, mas também tem clientes que têm um requisito de segurança mais alto, que querem usar soluções tradicionais de mercado. Então essas soluções estão disponíveis no nosso marketplace para que sejam implementados e mantendo o mesmo nível de segurança que você tem hoje no seu on-premise ou até maior, visto que a nossa cloud, a gente já investe muito em segurança e parte desses serviços já estão ali embedded na nossa plataforma, vocês vão poder utilizar ou contar com eles como serviço, alguns já estão disponíveis sem custo e alguns adicionais podem ser contratados sobre demanda. Integração. Né, acho que nada seria tanto integração quanto inovação. Né? A gente sabe que o SAP, sendo o que ele é, o serviço core das empresas, ele ainda assim tem serviços satélites que têm que ser conversados e também a gente tem que integrar o SAP com outros serviços para que a gente possa agregar mais valor e tirar mais valor do nosso SAP e dos dados que estão lá dentro. Então, como que a gente faz isso? Então, só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui tudo que a gente faz para integrar o SAP, todos os lançamentos aí dos últimos 12 para 14 meses, só para vocês verem o ritmo de inovação e de integração que a gente está buscando para os nossos ambientes SAP. Então, primeiramente falando da parte de compute, né? As virtual high memories, ou as instâncias que a gente chama de ultra high memory, que começa com a letra U, elas já estão aí disponíveis já há certo tempo, mas recentemente a gente homologou instâncias virtuais de até 12 terabytes. Ou seja, se você precisar de um HANA de 12 terabytes sobre demanda, isso é possível. Pedir uma instância lá para fazer um teste, tem que fazer um POC, tem que fazer um teste se o seu homogeneous tempo vai funcionar, o seu refresh, o seu upgrade vai funcionar. A gente tem como disponibilizar isso como serviço. Né? Além disso, nós lançamos aí a família C, a M, a R e a X2, né? Na verdade a X, e sendo as últimas versões dessas famílias, mudou um pouquinho a nomenclatura para quem não está acostumado, agora nós adicionamos uma letra ao final dessas famílias para diferenciar entre os processadores Intel e os processadores AMD, e no caso, quando tem processadores Graviton, infelizmente, apesar de a SAP já estar utilizando o Graviton na sua plataforma, nós ainda não temos a certificação para rodar Graviton para os nossos clientes. Espero que isso mude em breve, mas hoje temos aí, só nesses últimos 12 meses, praticamente 8 famílias novas, gerações novas de famílias existentes, já nascendo, já certificada para SAP. Diferente do modelo que a gente tinha antes, que as famílias eram criadas, eram disponibilizadas ao público geral e depois a gente trabalhava com a SAP para certificá-las e homologá-las. Hoje, as instâncias já nascem, já são disponibilizadas para os nossos clientes, já praticamente quase todas certificadas. A última foi aí umas 2 semanas atrás, quando a família R6 AMD entrou na nota da SAP como certificada e homologada para rodar workloads SAP. Mas para você ver o nível de comprometimento que a gente está tendo com os nossos clientes. Quando fala um pouquinho de storage, né? O GP3 também já está aí faz um certo tempo, mas só no último ano a gente homologou para execução de HANA, que é a SAP tem todo um controle adicional aí para garantir os níveis de performance do HANA, então ele tem uns requerimentos específicos, nós conseguimos atendê-los todos. Então hoje o GP3 já é homologado tanto para rodar NetWeaver quanto o HANA. Se tem alguém hoje rodando e não está usando o GP3, sugiro muito que faça essa mudança, visto que o GP3 tem um custo mais baixo, é mais performático e mais flexível que o GP2, porque ele permite customizar o acesso a disco e o throughput que você quer desse storage, então isso é bem legal. A gente lançou o Snapshot Archive, que é uma solução de snapshot diferenciada com um custo muito mais baixo que o snapshot tradicional. Só que, só para quem não conhece, o Snapshot tem um funcionamento um pouquinho diferente. Todo Snapshot Archive é sempre inteiro, ele leva a máquina inteira. Então, diferente do Snapshot que a gente está acostumado, que é sempre diferencial,
o famoso diferencial forever, né, que a gente faz snapshot sempre, ele só vai levando a diferença. Esse é um snapshot completo, mas ele tem um custo mais baixo, ele serve, por exemplo, para você montar um disaster recovery, que você tira um snapshot e manda para uma outra região, você está garantindo que essa instância está levada inteira, todo o conteúdo, e aí vai pagar um custo muito mais baixo para esse snapshot, para armazenar esse snapshot. E por último, o FSX for NetApp ONTAP, para quem não conhece, a solução fantástica da NetApp de storage, tudo que eles desenvolveram, todos os conceitos que eles desenvolveram de flex clone, de snapshot, de storage, tudo isso agora está disponível também para ambientes HANA. A gente homologou junto à SAP para rodar NetApp ONTAP na AWS para ambientes HANA, então isso vai ajudar bastante clientes que têm que fazer muitos snapshots, ou fazer muitos refreshes, ou por alguma questão tem que tirar muitos backups. Isso é uma outra opção, uma opção adicional, com muitas funcionalidades de rodar o seu HANA na AWS. Além disso, o Airflow, que é um serviço que a gente desenvolveu para que a gente possa integrar o SAP e extrair dados do SAP e agregar mais valor aos dados do SAP, ele também já está há certo tempo aí, mas recentemente nós desenvolvemos um serviço adicional que é o que a gente chama de bidirecional. Hoje a gente não somente consegue extrair dados do SAP, mas a gente consegue incluir dados dentro do SAP através do Airflow. O que nos permite extrair os dados, jogar, por exemplo, num S3, usar um Athena ali, fazer algumas queries, tomar uma decisão em cima dos dados, e a gente eventualmente, inclusive, pode devolvê-los para o SAP, ou a decisão, ou independente do qual for o modelo que você quer trabalhar, a gente consegue devolver isso para o SAP, isso que é bem bacana. Tudo isso baseado em OData, que é um protocolo tradicional da SAP, nativo da SAP, e que conecta diretamente dentro do SAP através do application, então não é diretamente no HANA, então a gente não fere nenhum licenciamento da SAP, então é bem legal de utilizar, e se tudo der certo, aí nos próximos dias nós vamos fazer um anúncio bem legal aí sobre Airflow também. O CloudWatch, né, Application Insights for SAP HANA. A gente entende que ter a visibilidade e observativo, essa palavra é difícil, hein? Não vou nem falar de novo que não vai dar certo. Mas a gente ter a visibilidade do que está acontecendo dentro do HANA ou dentro do seu ambiente é importante. A gente começou no HANA, então hoje a gente consegue ver o que está acontecendo no HANA, mandar os dados para o CloudWatch, e a partir dos dados no CloudWatch a gente consegue tomar ações automatizadas para que a gente possa ou corrigir algum problema ou alertar alguma pessoa do que está acontecendo. Então esse é o primeiro passo. Então os nossos clientes hoje já têm essa possibilidade de implementar. Então acho que isso também, como eu falei, é parte do que a gente está querendo agregar mais valor para que a gente possa ter uma plataforma única de monitoração que consiga monitorar e ver tudo o que está acontecendo no seu ambiente SAP. O Launch Wizard, que eu comentei no início da apresentação, que é a plataforma que faz deploy automatizado de SAP, apesar de ela existir aí há praticamente um ano e pouco, recentemente a gente habilitou a possibilidade de você selecionar o seu próprio IP, já que para você não ter que mudar nada depois da implementação, caso você tenha que ser definido o IP inicial, que casualmente já exista, e você está migrando, não queira trocar, mas também a gente homologou novas versões de Red Hat e SUSE para você fazer deploy, e também o que eu achei muito bacana é que agora, além de fazer o deploy do seu ambiente, seja ele clusterizado, simples, indiferente de como você fez o deploy, você consegue agora pedir para ele fazer deploy de applications adicionais e removê-los caso não seja necessário. Então esse é o caminho que a AWS está seguindo, de poder automatizar a maior parte possível desse trabalho de instalar um SAP, que a gente sabe, quem já foi base aqui como eu sabe que é um trabalho longo, cansativo, que exige bastante esforço, e a gente está automatizando essa parte bem legal, de novo, mais uma vez, seguindo as melhores práticas da SAP e da AWS. Nós lançamos recentemente o Backint for SAP, já tem também um ano, mas agora a gente habilitou a possibilidade de você usar o Intelligent Tier do S3, ou seja, uma vez fazendo o backup do seu HANA diretamente para o S3, a gente consegue colocar no Intelligent Tier, que nada mais é que, uma vez esses dados não sendo acessados com uma certa frequência, ele vai fazer um offload para uma camada de custo mais baixo, economizando aí no total de armazenamento dos seus backups. Tá? E nos últimos dois,
porém não menos importantes, o Well Architected Lanes for SAP, que na verdade é o Well Architected, que é o nosso framework de melhores práticas de implementação. Até então, ele falava de aplicações num nível geral, sem focar nada específico para SAP. A gente desenvolveu o Lens for SAP, que na verdade o que é uma visão de SAP dentro das melhores práticas de como se implementar. Então ele pode ser usado aí como um checklist para ver se você está seguindo as melhores práticas, ou se você está pensando em implementar, para que te dê ideias de quais são as melhores formas de implementar um SAP dentro da AWS. Então é uma ferramenta bem legal, está disponível para utilizar. Aí fiquem à vontade para testar, para dar uma olhada, é bem bacana, bem completa. E por último, e esse eu tenho orgulho de anunciar, na verdade já foi anunciado, mas de falar aqui um pouquinho, porque eu ajudei no desenvolvimento dessa certificação, é a certificação de SAP on AWS. É uma certificação que cobre os conhecimentos de implementação, migração e sustentação de ambientes SAP na AWS. Então ele testa isso e isso vai ser bom para o mercado, para nós arquitetos, para os nossos clientes, para saber aqueles profissionais que têm o conhecimento necessário para executar e migrar ambientes para a nuvem. Então, acho que só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 12 meses, quanta coisa a gente tem feito, quanta coisa a gente tem inovado para ambientes SAP, e eu espero aí nos próximos meses aí que muitos anúncios estão para vir, então assim vai ser bem legal esse ano, para mim é o ano da AWS. Bacana. Vou chamar agora o Siddhartha Oliveira para falar um pouquinho como o Grupo Boticário tem utilizado parte dessas soluções, parte dessas inovações para inovar e otimizar o SAP na AWS. Obrigado. Boa tarde, meu microfone está ouvindo? Está funcionando? Boa, obrigado. Então, como o Odilon comentou, meu objetivo aqui é contar um pouquinho de como a gente tem otimizado o nosso SAP na AWS. Então, como a gente está fazendo uma migração do ECC on-premise indo direto para o S4 na cloud. Então, eu vou contar um pouquinho da nossa estratégia. Mas primeiro, vamos contar um pouquinho do Grupo Boticário. O Grupo Boticário é a maior rede de franquias de cosméticos do mundo e está entre as 15 maiores empresas de beleza também do mundo. Hoje temos 14 mil colaboradores diretos, 2 fábricas, 8 centros de distribuições, temos 4 mil lojas espalhadas em 1.750 municípios brasileiros. Estamos presentes em 100% do território nacional e temos uma operação internacional. Estamos em mais 15 países. Que o Grupo Boticário é referência em métricas de beleza é de conhecimento de todo mundo. O Grupo Boticário vem se provocando e olhando o seu consumidor e buscando evoluir sempre. E isso tem trazido resultado. E os resultados são, nos últimos 9 anos, a gente triplicou a receita. Na última década, a gente saiu de uma marca para 7. Desde 2014, o nosso número de produtos no catálogo dobrou. No ano passado, a gente atingiu um faturamento de 18 bi, ou seja, representa um crescimento de 15% contra 2021, então a gente vem num ritmo legal. A gente é a maior rede omnichannel do Brasil. A gente está digitalizando os nossos canais e hoje o nosso app já representa 60% das nossas vendas online. O nosso marketplace já conta com 230 mil itens, então a gente vem crescendo e sendo provocado pelos nossos clientes. E o Grupo Boticário é um ecossistema de beleza completo. A gente diz que a gente vai da indústria ao varejo, da nossa logística ao varejo, dos nossos laboratórios para a nossa multicanalidade, das nossas ideias, do nosso time de pesquisa e desenvolvimento de produto para a palma dos nossos clientes. E o Grupo Boticário é muito conhecido pelas nossas marcas de consumo, especialmente pela nossa marca primogênita, o Boticário, que é eleita pela 4ª vez a marca de cosméticos mais querida pelos brasileiros. Mas temos outras, a Vult, a Eudora, Quem Disse Berenice, Beauty Box, e temos a nossa plataforma de e-commerce, a Beleza na Web. O Grupo Boticário tem um ecossistema muito complexo e temos diferentes clientes. Os nossos consumidores diretos, os nossos franqueados, temos a maior rede de franquia, os nossos canais não proprietários, que são os nossos distribuidores, por exemplo, farmácia, e os nossos revendedores. E a nossa ambição
olhando todo esse ecossistema de beleza, é construir um maior e melhor ecossistema de beleza. Da onde vem o Grupo Boticário? O Grupo Boticário vem do modelo tradicional de loja física, monomarca e venda direta, com o nosso revendedor ainda pouco digitalizado, isso falando lá atrás. A gente é uma empresa de 45 anos. Onde a gente está hoje? Né? Nos últimos 3 anos, a gente deu o que a gente chamou carinhosamente de guinada técnica, tech, e a gente virou uma empresa digital. A gente passou a internalizar as nossas soluções, a gente digitalizou os nossos canais. Com essa digitalização, a gente viu o crescimento nas vendas desses canais digitais, e isso só foi possível porque internalizamos todas as nossas soluções. E qual que é a nossa visão de futuro? A nossa visão de futuro é ter esse ecossistema digital conectado, completo, ponta a ponta. A gente sai da indústria até o cliente. E ter esse ecossistema requer que o desenvolvimento, para tudo ser conectado, seja nosso. Então, o GBTech, que é o braço de tecnologia do Grupo Boticário, vai desenvolver 100% das nossas aplicações. E com isso, explorar a nossa omnicanalidade na sua plenitude, ou seja, o cliente compra na loja, recebe em casa, compra no site, retira na loja. E, não preciso dizer, tecnologia é um grande habilitador para que tudo isso aconteça. E eu vou contar um pouquinho que para manter todo esse ecossistema, o RP nosso, SAP, é fundamental. E o nosso RP, a gente tem, eu vou obviamente simplificar aqui, quando a gente fala de ECC, B1 e o ECC do varejo, a gente tem um ecossistema de mais de 30 aplicações compostas aqui. A gente está falando de PO, PI, GRC e um monte de aplicações. Não só SAP, mas como de parceiros e proprietárias. E quais os problemas que a gente tem? Além de ser um ECC que está implementado desde 2005, a gente tem um monte de customizações. Então, o nosso custo de licenças e atualizações e customizações é muito alto. A cada marca, a cada nova integração, o nosso ECC foi sendo muito customizado. Isso tornava as atualizações de versões complexas, não era fácil atualizar a versão. A gente passou a enfrentar problemas técnicos de performance, hoje a gente tem um time focado para evitar que a gente tenha problema. A nossa arquitetura atual impacta um pouco a nossa estratégia de ecossistema, então lembra daquela ideia que a gente vai do varejo à palma do consumidor. A nossa arquitetura atual impacta um pouco a nossa estratégia de multicanalidade. Em alguns casos a gente está rodando ainda em cima de AS400, por exemplo, e é difícil encontrar suporte. E tudo isso somado impacta na nossa estratégia de futuro, nessa nossa estratégia de ecossistema. Por isso, a gente decidiu migrar para a cloud, e aí aqui conectando muito com os pontos que o Odilon trouxe, né? Buscando maior estabilidade, escalabilidade, disponibilidade, segurança, a gente decidiu migrar para a cloud e o nosso provedor escolhido foi a AWS, e a AWS é cliente da SAP desde 2008 e a AWS é certificada pela SAP, então ela foi a nossa cloud selecionada. E um dos nossos diferenciais em como a gente quis dar agilidade, aqui começa a mudar um pouco a nossa estratégia, começa a contar um pouquinho de como é que está sendo a nossa estratégia para levar o SAP para a cloud. A gente tem 3 grandes pilares. O primeiro, a nossa parte de provisionamento de recursos usando o Cloud Foundry, então a gente passou a usar o Cloud Foundry para provisionar recurso. A gente passou a fazer transporte de código ABAP usando o SAP GTS, aqui tem uma parte super legal. Transporte de código hoje, no modelo tradicional, é feito pelo nosso time de bases. No modelo de cloud, a gente está usando um projeto chamado Project Piper, junto com o nosso GitHub Actions, e a gente passa a integrar código ABAP de uma forma muito similar ao que a gente tem nos nossos produtos digitais. Então a gente dá agilidade e dá autonomia para o nosso time. Um ponto legal de conectar aqui também, internamente a gente tem a nossa plataforma de desenvolvimento, que é um portal onde a gente busca dar autonomia para os nossos times de produto e desenvolvimento. Um cara que a gente deve incluir em breve são esses pipelines ABAP, para que ele tenha autonomia de subir sem precisar falar com ninguém, sem depender de um basis. E o último pilar, a gente está usando o Kima, o runtime do Kima, para customizar o nosso SAP, para estender o SAP com linguagens que a gente tem bastante domínio, seja ela Python, Java, Node.js, e poder usar os recursos da cloud.
Então, lembra que um problema do nosso crescimento, do nosso SAP, era a quantidade de customizações? Hoje a gente busca não customizar o SAP, ou customizar o mínimo possível e abstrair toda a customização, toda a extensão em cima do Kyma. Então, eu vou falar um pouquinho de alguns exemplos de arquitetura que a gente está usando para evitar customizações no core do SAP. Então, o core do SAP se mantém e a gente, por exemplo, usa num back-end. Um exemplo de arquitetura de back-end e front-end que eu trouxe aqui, a gente replica tabelas do nosso S4. Esse S4, como o Odilon comentou, ele é nativo e está rodando nas nossas contas. A gente replica esse dado pode estar em qualquer outro banco, pode estar no HANA, pode estar num Postgre. A gente usa o connector do Kafka para replicar esses dados para um tópico e a aplicação que está escrita ali está exposta atrás de um proxy na APD. A gente usa por padrão do grupo expor todas as nossas APIs atrás da APD. E, de novo, aqui eu conecto com o ponto da plataforma do desenvolvedor. Na nossa plataforma tem todo o catálogo de APIs e o nosso desenvolvedor pode criar um proxy e expor uma API de forma independente, ele tem autonomia para isso. E essa API fica disponível para uso tanto dentro do ecossistema do SAP, quanto de qualquer outro produto digital que o grupo tenha. Então, por exemplo, se alguma aplicação de e-commerce precisar falar com um serviço, ele pode usar esse serviço usando a APD. E aqui eu também trouxe um outro exemplo de arquitetura de aplicação de front, né? A gente também, da mesma forma, replica os dados do S4 para qualquer outro banco e a gente usa o BTP e o i5 para o desenvolvimento da interface para o usuário. Por padrão nosso, a gente expõe sempre tudo atrás de um Cloud Front e para o nosso usuário, no final do dia, fica transparente. Ele acha que ele está no Fiori, ele acessa uma aplicação e essa aplicação está na cloud. E o que é mais interessante ainda, essas aplicações, tanto back quanto front, podem fazer e fazem uso de serviços da AWS. Eu posso ter uma integração com a S3, eu posso ter uma integração com alguma outra coisa que a cloud hoje provê. Então a gente está buscando trazer para o mundo do SAP um ecossistema mais próximo do que a gente tem no mundo digital. E quais são os benefícios que essa decisão trouxe para a gente, né? Trouxe mais liberdade para o nosso time de desenvolvimento. Então, como eu tinha colocado da nossa plataforma, a gente possibilita as pessoas subirem código ABAP sem a necessidade de um Basis. A gente tem um menor custo, porque a gente consegue usar hoje qualquer linguagem de programação e linguagem de programação onde a gente tem bastante gente com expertise. A gente tem maior agilidade, ou seja, hoje tudo que está sendo construído em cloud, ele tem pipelines de CI/CD, ele está integrado no nosso portal do desenvolvedor, então a gente tem maior agilidade, a gente tem maior eficiência, a gente pode usar linguagens open source e usar bibliotecas prontas, então a gente ganha em desenvolvimento, a gente ganha em escala, hoje, como o próprio João falou, na cloud, a gente tem uma facilidade maior em escalar. E, por último, a gente também tem ganhado tempo. Como o Odilon também deu de exemplo de provisionar uma máquina, como a gente tem isso como código, é muito mais simples. Então, se eu precisar de um ambiente bolha para um projeto, se eu precisar de alguma necessidade específica, a gente consegue, em pouco tempo, ter esse ambiente provisionado. E, em linhas gerais, era mais ou menos essa a ideia que eu queria compartilhar com vocês. Ou seja, a gente está trazendo para o mundo do SAP, dentro do grupo, o formato de trabalho que a gente tem nos produtos digitais. E isso está trazendo um grande benefício. Os meus contatos estão aqui, o Odilon deixou aqui o meu e o dele, e a gente está super à disposição para contar mais detalhes. Obrigado, gente.